usando, Senhor, em nossas vidas, da sabedoria, que Teu Santo Espírito venha fluir neste local, tocar cada coração aqui disposto a Te ouvir. Louvado seja o Teu santo nome, hoje e eternamente. Amém, Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, podem tomar assento. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 1. Quando nós olhamos ao nosso redor, na nossa nação, a gente vê muitas pessoas hoje buscando benefícios, buscando algum tipo de ajuda, e isso está estabelecido em vários lugares, aí tanto na política quanto nas ruas. Quando a gente vê um trabalho de feitiçaria, uma macumbaria, alguém está fazendo um trabalho para conseguir algum benefício. Na política, quando alguém quer liberação de um projeto, eu te concedo isso e tu me concede aquilo, e aí por aí afora, né? Nós somos pessoas que buscam benefícios. Mas é importante lembrar que nós servimos a um Senhor chamado Jesus Cristo. Ele não esperou benefício para fazer o que ele fez. Ele não manipulou ninguém. Ele não comprou com bens alguma pessoa. Ou então gravou alguém fazendo alguma coisa errada para depois manipular essa pessoa. Não, ele não fez nada disso. E é isso que eu gostaria de lembrar aqui nesse texto de hoje, nessa ministração, de que nós servimos a Deus, devemos servir a Deus, não pelo benefício, mas pelo exemplo que Ele deu. Porque mesmo nós sendo pecadores e não sendo merecedores, Ele fez tudo o que Ele fez. Mesmo nós sendo falhos, imperfeitos, rebeldes, e aí os adjetivos, vocês conhecem todos? Geralmente os adjetivos são muito negativos a respeito da raça humana. Diz a palavra de Deus, o próprio Deus fala que nós somos maus por natureza. Nossa natureza decaída, depois da queda do homem, quando decidiu fazer o que o Deus tinha dito para não fazer, o homem se tornou mau porque nos tornamos filhos da desobediência. Mas aqui nesse texto de Efésios ele fala sobre as bênçãos de Deus em Cristo, através de Cristo, autor da nossa salvação. Por que Jesus fez o que fez? Bom, nós lemos em Mateus que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, aliás, João 3,16, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele fez por amor. Nada mais. Vamos ler o texto? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aqui ele está dizendo para quem está enviando esta carta: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, bênçãos espirituais em Cristo Jesus, antes mesmo de você dizer: eu te aceito como Senhor e Salvador, eu te reconheço.
Antes disso acontecer, ele foi lá, ele morreu na cruz, ele venceu a morte, ele venceu o inferno e disse, bom, se vocês quiserem aceitar, vocês aceitam, se não quiserem aceitar, a escolha de vocês. Ele nos convida a nós seguirmos este exemplo, de amarmos, de fazermos por amor o que sabemos que temos que fazer, mesmo que as pessoas não aceitem. Essa é a natureza de Cristo. Servir, mesmo que não tenhamos reconhecimento. Trabalhar em favor de alguém, mesmo que essa pessoa não veja o tanto de trabalho que custa. Por que nós vamos fazer isso? Eu já ouvi muitas donas de casa dizerem, esse é um trabalho ingrato. Porque faz e não aparece. É ou não é? E todo dia a mesma coisa. Mas eu agradeço ao Senhor porque Deus colocou na minha vida mulheres que temem ao Senhor, que amam o Senhor e que fazem por amor. E eu tenho vários exemplos desses de irmãs, de mães, que cuidam da sua casa, que cuidam dos seus filhos. Algumas ainda têm que trabalhar fora, mas fazem todos os dias, sem reclamar nada. Porque fazem por amor. Enquanto eu vou ministrando, eu gostaria que você fosse pensando nas atividades que hoje se tornaram cansativas para ti. Talvez porque você esteja esperando um reconhecimento. Mas o Senhor nos ensina e nos dá o exemplo. Não espera o reconhecimento, faz porque você ama. Porque quando nós esperamos reconhecimento, nós vamos ser frustrados. Inevitavelmente, em algum momento, você vai se frustrar. Já pararam para pensar que, vou dar o exemplo do pastor Samuel, que está muito mais tempo que eu. O pastor Samuel pastoreia já há mais de 50 anos. Se ele fosse esperar reconhecimento de ovelhas, ele já tinha abandonado o ministério há muito tempo. Quantas pessoas vêm, são tratadas, são curadas. Ele gasta dias, meses, anos de joelho orando por essas vidas, aconselhando, trabalhando, resolvendo conflitos no casamento, conflitos na empresa, conflitos pai e filho, para de repente a pessoa dizer, Deus me revelou que eu tenho que ir para outro lugar, estou indo embora, tchau, não gosto dessa igreja mais. Mas ele não faz porque ele espera reconhecimento, ele faz porque ele ama o que ele faz, ele ama o Senhor. Quais são as coisas que você tem feito que tem cansado a tua vida? É hora de parar e rever o propósito pelo qual você está fazendo. Qual a razão? Veja, Jesus está dizendo aqui, aliás, Deus está dizendo através da vida de Paulo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestes, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes de você ser gerado, ele já te escolheu, mesmo não sabendo se você o escolheria. Mesmo não tendo convicção de que nós o aceitaríamos. Tipo, o que ele fez? Vou preparar uma festa de casamento. Vou preparar a mesa, vou preparar os lugares, as cadeiras, vou colocar as flores, vou colocar o perfume, vou colocar os lustres, vou preparar a comida, vou preparar tudo. Ele deixou tudo pronto. E aí ele foi procurar quem o aceitaria. Ele morreu pela humanidade, mesmo sem ter convicção, sem ter certeza de que a humanidade o aceitaria. Diz a palavra que ele veio para o que era seu. Veio para o seu povo. E o que aconteceu? O seu povo o rejeitou. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus. E eu e você entramos nessa. Obrigado, Jesus. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, não... Essa frase aqui é importante. E em amor nos predestinou para Ele. Ele não disse assim, e devido à sua postura, devido ao que você faz, à oferta que você traz, aos sacrifícios que você apresenta, Ele vai te predestinar. Não, em amor Ele fez. Bom, no momento que eu resolvo, que eu entendo, que eu tenho convicção de que Ele me comprou e pagou o preço pelos meus pecados, e agora eu sou dele, me resta obedecer a palavra, para não sofrer mais as consequências do pecado. Mas não porque eu preciso obedecer para que isso aconteça, porque o preço está pago. Amém, irmãos? Entendemos isso? Nos predestinou para Ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Enquanto estamos no mundo e somos natureza terrena e pecaminosa, nós pensamos em nós. O velho individualismo imperando na minha mente, no meu coração, na minha vida. Agora que eu sou de Cristo, eu tenho que mudar essa forma de pensar, para não pensar só em mim, eu tenho que agora pensar nos outros. E por isso que, se eu fui adotado, porque Ele deu esse privilégio para nós, da adoção de filhos, eu fui adotado e você também. Ele quer adotar outros filhos, e quer me usar e usar você para que outros também possam ser adotados, enxertados nessa videira. Por isso que nós precisamos sair da nossa individualidade, o nosso individualismo, e começarmos a viver e fazer porque nós amamos a Ele, pelo que Ele fez por nós. Ele não nos manipulou. Deus nunca manipula ninguém. O espírito de manipulação é o espírito de feitiçaria. Quem faz feitiçaria por aí, quem faz trabalho de macumba, o que está fazendo? Manipulação. Eu ofereço um trabalho para um espírito qualquer, para ele fazer algo para mim. Maridos, às vezes, para conseguir da esposa alguma coisa, dão um presente. Esposa, para conseguir algo do marido, dão um presente. Isso é manipulação. Mas quando a gente dá porque a gente ama, não é por interesse, é por amor. O que estamos fazendo? Fazemos por amor ou fazemos por interesse? Você pode olhar tudo na sua vida, tudo que você faz, é por amor ou é por interesse? Se for por interesse, eu quero dizer para você, tem data e hora para isso terminar. Se for por amor, vai fazer enquanto viver. Por quê? Porque fazemos por amor. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus Cristo, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Vejam bem, é bom ressaltar aqui que não fomos nós que procuramos saber quem é Deus. Deus é que se manifestou e que se revelou. Olha, eu sou Deus de vocês, eu sou o Criador de vocês, e eu estou enviando meu Filho para que vocês possam saber quem eu sou. E por isso nós sabemos quem é Deus, porque temos Jesus Cristo, nosso Senhor.
que fez por amor, mostrando para nós o amor de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, não haverá outra prova de amor maior da parte de Deus do que esta. Por que ele fala no passado, porque Deus amou? Por que ele não diz, porque Deus ama o mundo? Não, Deus amou o mundo porque ele fez e ele entregou o que havia de mais precioso, seu filho, para morrer em nosso lugar. Deus amou o mundo de tal maneira para restituir a nossa condição original de comunhão com Deus. Separados eternamente, nós estaríamos amaldiçoados para sempre, separados da comunhão de Deus. E a morte e a maldição seriam o nosso destino. No versículo 10 ele diz: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aqui nós vemos esse verbo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Tudo vai apontar para Jesus. Ele é o noivo, nós somos a igreja, a noiva. Ele usa essa figura do casamento para que a gente possa compreender o tamanho da intimidade que Jesus quer com cada um de nós. Mesmo ele sendo Deus santo e nós, homens falhos, miseráveis, pecadores, ele nos santifica pela sua palavra. Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e procurar a cada dia obedecer e seguir esses mandamentos, para que a santidade que há em Cristo possa ser internalizada, para que a santidade que há na palavra de Deus possa ser operacionalizada em nós, e nós venhamos então agora não mais a praticar as obras da carne, mas possamos dar o fruto do Espírito praticando as coisas que Deus estabeleceu e não aquela que nós queremos fazer no nosso egoísmo, na nossa carnalidade, na nossa sensualidade. Precisamos nos despir de tudo isso para que Jesus Cristo possa estabelecer em nós a sua natureza divina. Amém? Para fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. E agora, esse termo plenitude dos tempos é o que nós vivemos agora. Porque quando Deus criou o mundo, o homem então caiu, Jesus vem, até esse momento em que Jesus vem e nasce, lá na época em que José e Maria estão em Israel, em que Jesus agora vem para habitar. Muito tempo antes, os profetas estavam profetizando que haveria de vir o Messias, de que haveria de vir o Salvador. Então lá eles estavam profetizando algo para o futuro. Quando Jesus chega, chegou a plenitude dos tempos, porque muitas coisas estão acontecendo que foram profetizadas. E agora nós estamos nesse período, a partir do momento em que Jesus sobe para estar com o Pai, envia o seu Espírito Santo, começa o período da graça. E esse período da graça que inicia em Jesus e vai terminar em Jesus, quando ele vier para buscar a sua igreja. Nesse período é o que nós estamos vivendo hoje, de plenitude dos tempos. Tudo se cumpre aqui nesse período. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então nós estamos hoje vivendo o que os apóstolos, antes de Jesus morrer, o que eles gostariam de viver. Os apóstolos não tinham a Bíblia como nós temos hoje.
Os profetas não tinham a Bíblia como nós temos hoje, eles tinham apenas as palavras que eram transmitidas de boca, que eram transmitidas de pessoa para pessoa, oralmente. E o Senhor aqui, Ele nos mostra que Jesus Cristo, Ele fez convergir nele a sua igreja. Ele está nos atraindo para Ele. Mas pelo que você está sendo atraído? Temos dois polos de atração. Quando você pega um ímã, ou dois ímãs, se você colocar os polos de mesmo valor, o que acontece quando você tenta aproximar? Eles se afastam, eles não... Mas quando você coloca esses polos, um negativo e um positivo, o que acontece? Eles se atraem. Agora imagine essa figura de que Jesus está tentando te atrair. Mas o diabo também, com as coisas do mundo. Qual está tendo mais força? Ímã maior, poder maior. Ímã menor, poder menor. Sabemos disso. E como é que a gente pode fazer aumentar esse poder de atração por Cristo em nós? Quer aumentar o poder de atração de Jesus Cristo na tua vida? Encha-se da palavra. O Espírito Santo vai crescer na sua vida por causa da palavra de Deus. E o mundo não terá poder sobre vós. O diabo não terá poder sobre vós. As coisas mundanas não terão poder sobre vós. Sobre cada um de nós. A comunhão vai nos proteger. A palavra vai nos livrar de todas esses dardos inflamados, estas tentações que nos levam ao pecado, que nos levam à promiscuidade, que nos levam aos maus pensamentos, que nos levam às coisas tão atrativas, sedutoras que o mundo nos oferece. Jesus quer fazer convergir nele todas as coisas, inclusive nós. Ele está nos atraindo. Eu sempre que penso nisso, que Ele está me atraindo, eu lembro, quando eu viajo, às vezes eu vou nesses restaurantes mais antigos, tem aquela luz roxa, e tem aquelas mosquinhas que vão em direção àquela lâmpada, ficam todas, parece que estão bêbadas, indo na direção da morte, mas estão querendo chegar lá. E quando elas encostam naquela luz roxa, elas tomam um choque e morrem. Jesus está nos atraindo, não é para a morte, mas o diabo sim. Ele te oferece o que você deseja, o que teu coração mais deseja de pecaminoso, ele vai te oferecer. Saiba que nós podemos pedir tudo para Deus. O problema é, se nós insistirmos, Deus pode dar. E o que Ele quer te dar é o que você quer? Já ouvi gente dizer, mas eu quero isso de qualquer jeito. Tá bom, Deus vai te dar. Mas isso não vai acabar com a tua vida? Senhor, eu quero ser um homem rico. Ah, eu já vi muita gente rica morrendo com a sua riqueza. Porque a riqueza destruiu essa pessoa, destruiu seu casamento, destruiu seu lar, destruiu sua família, destruiu tudo que tinha. Seu caráter. Mas já vi pessoas orando, Senhor, que seja feita a tua vontade. E aí Deus permitiu que aquela pessoa passasse por lutas, dificuldades, mas Ele estava com ela todos os dias. Todos os dias. No mundo tereis aflições, mas eu estarei convosco todos os dias. Lembre-se que Jesus está nos atraindo a Ele. Se o nosso coração está nele, e nós entendemos que Ele é o autor da nossa redenção, nós vamos nos permitir passar por isso, sabendo
eu vou ter que passar por esse mar vermelho, eu vou ter que passar por esse lodo terrível, mas Ele prometeu, Ele vai estar comigo. É preferível estar com o Senhor e viver num lugar bem simples do que estar num palácio rodeado de lobos, sem o Senhor. O quanto nós estamos dispostos a permitir que Ele venha nos atrair? Mas para que Ele venha me atrair, eu tenho que ter outro polo. Qual é o outro polo? Você tem que estar cheio da palavra de Deus. Amém? Tem que se manifestar o poder de Deus na minha vida e na sua vida, é só pela palavra de Deus. Se eu me encher com outras coisas, eu posso me encher. O que a gente se enche tanto hoje? Tem tanta coisa para se encher. Consumismo desenfreado. Notícias sem fim que não terminam nunca mais. Livros que não terminam mais. Futebol em nossa nação, que é um dos deuses do nosso país, carnaval e outras coisas mais. A gente pode se encher de tanta coisa. Não importa se são boas, se não são boas, eu não estou aqui nem condenando nenhuma, nem estou aprovando outra. O que eu estou dizendo é que eu posso me encher de tantas coisas e não me encher da palavra. Mas o Senhor está nos chamando. Ele está nos atraindo. Todo dia. Ele está te chamando todo dia. Eis que estou à porta. E bato. Ele está batendo no teu coração. Todo dia, toda hora, todo instante. Posso entrar? Posso ter um minutinho contigo? Queria conversar contigo. Eu queria acalmar o teu coração. Queria mostrar o quanto eu te amo. Pode parar um pouquinho? Pode parar de olhar essas coisas aí dos Reels? Pode parar um pouquinho com as preocupações? Porque eu tenho água para dessedentar a tua sede. Eu tenho vida para acabar com a tua morte. Será que nós estamos dispostos a ouvir esse clamor e a aprovar ou permitir essa atração das coisas lá do alto, não as que são aqui da terra? E aí eu tenho que lutar contra a concupiscência dos olhos, desejo desenfreado dos olhos, a concupiscência da carne, o desejo, sentimentos, emoções e a soberba da vida, em que achamos que nós podemos nos governar e podemos fazer o que nós achamos que é bom, que na verdade é uma mentira, porque nós precisamos de Jesus. Mas saiba, Ele está te atraindo. Veja bem, Ele não está se expondo para te atrair. Ele está te atraindo pela beleza da sua palavra. Nesse mundo pecaminoso, as pessoas fazem o que para atrair as outras? Oferecem o que as outras querem. O que você tem feito para atrair pessoas? O que nós temos feito para atrair? O mercado hoje, para atrair clientes, te apresenta uma proposta de graça, grátis por 1 ano. Aí quando a gente vê algo de graça, eu já sei, não tem nada de graça. Ou tem? Não. O que é de graça? Só a graça de Jesus. Só a morte de Jesus na cruz foi de graça. O resto, irmãos, tudo tem um preço.
Como nós temos recebido esse Jesus em nossas vidas? Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Como assim nós somos predestinados segundo o propósito dele? Sim, você é predestinado. Tem dois caminhos, caminho de morte e caminho de vida. Se você escolher caminho de vida, você está predestinado ao quê? À vida. Se você escolher caminho de morte, você está predestinado a quê? Caminho de morte. Mas a escolha é de quem? Não é de Deus. Tem pessoas que acreditam, não, Deus escolheu uns para serem salvos e outros para a condenação eterna. Uns para vaso de honra e outros para vaso de desonra. Mas eu não creio nisso, não. O que eu creio é, porque senão Deus seria injusto. Por que ele deveria escolher o Ramon e não escolher o Jonas? Por que ele deveria escolher o Orlando e não a Andréia? Então depende da minha resposta. Se eu escolher as palavras de vida eterna, eu vou terminar em caminhos de vida eterna. Se eu escolher caminhos de morte, eu vou terminar onde? Na morte. Hoje a gente vê tantos jovens por aí se envolvendo com drogas, em prostituição, em álcool, em festas. São novos, não têm noção da limitação da sua saúde e acabam se envolvendo com tantas coisas. E de repente um morreu, o outro morreu, o outro morreu. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então nós fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, a fim de sermos para o louvor da sua glória, não da nossa glória, da glória dele. Nós os que de antemão esperamos em Cristo, e é o que está acontecendo hoje. Estamos aqui neste lugar, nestes bancos enfileirados, que muitos costumam chamar de igreja, mas a igreja não são o prédio nem os bancos. Isso é apenas um templo, e poderíamos estar reunidos aqui, ali no Parque Limpedro, poderíamos estar reunidos na casa de vocês, ou em qualquer outro lugar, continuaríamos sendo o quê? A igreja do Senhor. A eclésia. Então, irmãos, nós fomos chamados pelo Senhor para o seu louvor e para a sua glória. Estamos esperando a volta de Jesus Cristo. Porque esse lugar aqui, essa casa aqui, física, vai desaparecer. Eventualmente ela vai desaparecer. Essa cidade eventualmente vai desaparecer. Esse mundo que estamos vivendo eventualmente vai desaparecer. E nós vamos morar na Nova Jerusalém, que desce do céu, preparada para aqueles que amam o Cordeiro e esperam pelas bodas do Cordeiro. Festa especialíssima. Festa VIP? Muito mais que festa VIP. Os VIP não sabem o que é ser VIP. É ou não é? Quando a gente começa a pensar que ele já separou uma coroa, e você nem precisa pagar por ela, porque ele pagou. Mas tem uma coisa, para mim entrar nessa festa e sentar nessa mesa com esta coroa, ter direito a este lugar da presença viva de Deus, eu preciso de vestes nupciais. Essa Deus não vai dar. Você tem que tecer a cada dia. Diz lá João no Apocalipse que as vestes de linho finíssimo. Não é as sedas que vêm da Índia, é o linho finíssimo. São os atos de justiça dos santos. O que é um ato de justiça? Não é justiça humana. Alguém me fez o bem, eu retribuo. A tal da reciprocidade. Não. Os atos de justiça eu faço bem.
Não porque alguém fez e merece, mas porque Jesus está em mim. Faço por amor, não esperando reconhecimento, não esperando aplauso. Eu faço de qualquer jeito. De qualquer maneira eu vou fazer. Eu faço porque eu amo. Eu faço porque Ele me chamou para fazer isso. Ah, você é um porteiro, é um segurança, você trabalha em alguma casa, cuidando dessa casa, você trabalha como um empresário, você trabalha como um professor, você trabalha como um secretário. Não importa o que você faça, faça porque você ama. Faça porque você está fazendo para quem? Para Jesus. Estou fazendo o meu melhor, porque eu amo. E amo a quem? Amo o meu Senhor. Eu quero que as pessoas vejam através do meu trabalho Jesus Cristo implantado dentro de mim. É por isso que ele está dizendo aqui: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Fomos selados. O que isso quer dizer? Que nós somos propriedade exclusiva. Quando o rei mandava entregar uma carta, essa carta estava selada. Ninguém poderia abrir. Por isso que João, quando vê aquele livro selado, ele diz: ninguém foi digno de abrir isso aqui. Ninguém pode abrir. É questão de morte se alguém abrir algo que não tinha o direito. Até hoje, né, nós sabemos, podemos abrir a correspondência de outra pessoa? Não, está no nome de alguém, aquela pessoa que tem o direito de abrir. Ele nos selou. O diabo não tem poder para entrar em nós. Só nós temos o poder de dar o direito para ele entrar. Você tem o direito de dar a sua chave do seu coração para o inimigo. Mas se Deus te lavou, te livrou, te libertou dos pecados, dos espíritos malignos, eles não têm mais o direito de voltar, a não ser que você dê esse direito a eles. Então, meus amados, nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa, e agora nós temos esta tarefa de preparar as nossas vestes para esta grande festa, a festa das bodas do Cordeiro. Estamos esperando Cristo? Se estamos esperando Cristo, estamos aguardando a festa. Amém? Você está esperando esse dia? O tema deste ano da nossa convenção é peregrinos que sonham com a pátria celestial. Temos que sonhar mais com isso. Esperar mais esse dia. Não as coisas daqui da terra que vão passar tudo. Tudo que a gente faz aqui envelhece. É ou não é? Pensa bem lá na sua casa. Você compra uma coisa nova hoje, daqui 10 dias, 20 dias, um mês, 2, já envelheceu. Pintura envelhece, roupa envelhece, comida envelhece, tudo envelhece. Até a gente envelhece. Que coisa. Como é que a gente se livra disso? Cristo Jesus. Porque nele todas as coisas se renovam. As suas misericórdias se renovam. A sua vida se renova. O seu espírito se renova. A sua palavra se renova. Por quê? Porque ele tem vida em abundância. Quem bebe dessa água, que é a palavra de Deus, jamais terá sede. Quem come deste pão jamais terá fome. Estamos dispostos a isso? Então, se você deseja esperar o Cristo neste propósito, predestinado para se encontrar com Cristo, então você precisa dessa comida cada vez mais. Cada vez mais. Quanto mais, melhor. Memorize. Passe dias. Essa é uma boa prática para você. Pegue o livro de Salmos. Pegue o Salmo 1, decore o Salmo 1. Ah, não consigo todo o Salmo. Decore o versículo 1. Repita 1 milhão de vezes. Eu tinha o hábito, quando estava na Unicinos, eu escrevia alguns papeizinhos
cada papelzinho um versículo. E eu ia decorando. Daqui eu pegava o ônibus central ali no centro e até São Leopoldo decorando. Que chegava lá já tinha decorado um capítulo inteiro. Eu ia caminhar com o meu cachorro na rua, o Max, e eu saía recitando a palavra de Deus. São formas que nós temos de memorizar, de praticar e de internalizar na nossa vida, na nossa mente, a palavra. Irmãos, chega um ponto que a gente começa a sonhar com a palavra de Deus. Por quê? Porque nós atraímos a quem? A Deus. E Ele nos atrai a Ele. O Espírito Santo de Deus que está em nós, Ele vê, puxa vida, olha a fome que Ele está. Eu vou me aproximar. O que o Senhor fala na palavra em Tiago? Chegai-vos a mim. Se dá um passo na direção dele, Ele dá um passo na sua direção. Ele espera a tua postura. Ele é educado. Ele não é inconveniente, como nosso inimigo é, que invade, que abandona. Ele é educado. Ele permanece quando todos abandonam. Ele continua lá quando todos estão fugindo. Ele ora, Ele intercede pela tua vida todos os dias. Ele chora diante do Pai para a salvação da tua vida. Para concluir, versículo 15, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Eu vou ressaltar novamente o versículo 15. Tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Esse amor é o que nós precisamos lembrar. Eu não tenho talvez motivos para amar a todos. Tem algumas pessoas com quem a gente anda mais, que a gente naturalmente, por andar mais junto, tem mais intimidade, mais afinidade. Tem pessoas que fazem o bem. Mas ele está dizendo que nós devemos amar a todos, tanto os santos como os ímpios. Claro que nós vamos amar com esse amor que Jesus tem. Mas quando se trata da igreja, nós vamos amar com esse amor em que sentido? Da minha vida não vai ter uma seleção de preferência. Por quê? Porque o que está dentro de mim é o quê? É amor. Mas é amor ágape ou é amor interesseiro? Porque se for amor interesseiro já não é amor. Eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então, este amor que vem do Senhor através da sua palavra é o que nós devemos buscar em nós. Amém? Você ama o teu irmão, a tua irmã? Mesmo aqueles que ainda estão imperfeitos, que recém se converteram, ainda estão pecando, ainda são crianças na fé, ainda cometem erros, dizem coisas que não deveriam dizer. Esses dias alguém disse alguma coisa para mim do pastor Samuel e eu pensei, eu não falei para esse irmão, eu disse, tu tem coragem de falar isso do teu pastor? Eu pensando comigo. Porque eu lembrei que nem todos têm maturidade ainda. Nem todos têm maturidade. E é com esse amor que a gente precisa olhar para as pessoas. Pessoas vão dizer coisas que eu não gostaria de ouvir, mas eu tenho que lembrar. Ainda tem que crescer um pouquinho. Quem precisa crescer? Quantas vezes você já disse algo para sua esposa, para seu marido, para seu filho, que você depois se arrependeu? Ah, não deveria ter dito isso. Quantas vezes?
O Senhor nos chama, irmãos, a entendermos que nós estamos num processo de purificação, de santificação, mas estamos tecendo os nossos vestidos, a nossa veste nupcial. E não vai ser Deus que vai fazer isso. Não cesso de dar graças por vocês, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peça ao Senhor espírito de sabedoria e de revelação, todos os dias, para a gente não pisar numa pedra em falso, não cair e não levar outro irmão para cair junto. A pior coisa que a gente pode ser é pedra de tropeço para o irmão. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés dele, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Está com vocês, está com a gente. Ele assentou-se acima de todo poder, principado, potestade e autoridade. E aí colocou tudo debaixo dos seus pés. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele te enche, ele me enche. Mas tudo que nós fazemos começa fazendo por amor. Procure eliminar da sua vida coisas que você faz por interesse. Ah, mas eu trabalho para ganhar um salário. É verdade. Precisamos do nosso sustento. Mas quem sabe você começa trabalhando por amor e de graça. Eu estou aqui brincando, de graça, vem o salário. Qual é a diferença? De você trabalhar pelo salário e você trabalhar por amor, é que os teus dias serão mais leves, serão mais prazerosos. E a bênção vem de quem? Do Senhor. Você não trabalha porque alguém vai te pagar o salário, você trabalha porque você ama o Senhor. E se o homem fechar essa porta, Deus abre outras 10 para você. Se o governo fechar esta empresa, Deus pode abrir quantas outras forem necessárias, mas precisa confiar em quem? Nele. O sustento vem dele, a força vem dele, a saúde vem dele, tudo vem dele, tudo converge nele. Não tem o que o nosso inimigo possa fazer, irmãos. O nosso inimigo já está vencido, derrotado. Só tem uma pessoa que pode dar poder para o inimigo. Quem é? Nós. Cuidado com a gente mesmo. Se você tem que cuidar com alguém. Uma vez um amigo meu disse assim: Pastor Felipe, cuida com aquela pessoa, é uma jararaca. Quase que eu disse para ele: é mesmo? Quem é a jararaca? Eu posso ser a minha própria jararaca. Eu posso ser meu próprio perigo. Eu tenho que olhar para mim e pedir: Senhor, me dá sabedoria. Não foi porque ele pediu ali? Em toda sabedoria e entendimento. Espírito de sabedoria, espírito de entendimento, para que a gente possa saber discernir as coisas, os tempos, e entender: Jesus Cristo reina
governa, venceu o mal, venceu o pecado, venceu a morte e deu vitória para a sua vida. Deu vitória para cada um daqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. E por isso nós estamos aqui hoje. Amém? Coloque-se em pé nesse momento e comece agradecendo ao Senhor, porque nós fomos colocados em um lugar de honra. Comece agradecendo a Deus, porque Ele te colocou no lugar onde homem nenhum, imperador nenhum poderia te colocar ou me colocar, mas Ele nos colocou. Ele nos honrou, Ele nos abençoou. É o poderoso nome, maravilhoso nome de Jesus. O mundo está passando por uma aflição muito grande. A humanidade está passando por dias difíceis. Mas a igreja, ela pode viver dias como se estivesse no céu. Alegre na tribulação, feliz na dificuldade, mesmo no meio da tempestade, ela está sendo agradecida pelo Senhor que tem, pelo poder que Ele libera. Se você deseja mais da presença dEle, vem até a frente e diga: Senhor, eu quero mais de Ti, mais do Teu Espírito, mais da Tua Palavra, mais da Tua revelação, mais de Ti para abençoar a outros, mais de Ti para iluminar a outros que andam na escuridão, mais de Ti para salvar pessoas que estão perdidas. A palavra dEle te traz vida nesta noite. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, a glória enche a terra e enche os céus. A glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida. Ele enche a tua vida nesta noite. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso Senhor. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado, ore por ela. Diga: Senhor, que seja abundante na vida do meu irmão o teu perfume, que ele seja abundante na água que ele bebe do Senhor, que ele seja dessedentado com esta água, alimentado com a palavra viva da verdade. Que o mundo possa saber: reina o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
pedimos para que a Tua igreja do presente século tenha fome e sede pela Tua palavra. Tenha fome e sede de se alimentar das coisas lá do alto. Tenha fome e sede pela Tua presença. Venha sonhar com a Tua presença. Que possamos sonhar com o dia em que estaremos com o Senhor. Que possamos sonhar com esse dia maravilhoso em que vamos ver a face do Senhor. Nós sonhamos com esse dia. Não vai haver mais em parte. Não vai haver mais nenhum tipo de véu que nos separa. Estaremos com o Senhor face a face. Obrigado, Jesus. Mesmo não sendo dignos, o Senhor nos tornou dignos da Tua presença. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom. Dá um abraço ao seu irmão e diga: nós somos um em Cristo. Ele nos aperfeiçoou em Cristo. Ele nos deu vitória em Cristo. Ele nos santificou em Cristo Jesus. Isso é uma bênção de Deus. Ele te deu vitória e vai continuar te dando vitória, proteção e amor a cada dia. Amém? Deus abençoe sua vida. Glória a Deus.